Tudo na paz? Espero que sim, espero que vocês estejam muito bem. Hoje eu vou contar para vocês 3 momentos em que o futebol se intrometeu aí no meio da ditadura para ajudar a união dos povos. Então, se inscreve no canal, ative o sininho, deixa o like, compartilha, que isso me ajuda muito, mas muito mesmo. Obrigado às pessoas que estão se inscrevendo e até aquelas que vão se inscrever. Então, vamos a elas. Primeiro vamos começar com a União dos Povos, lá na Inglaterra, onde tudo começou. Todo mundo sabe que o futebol começou na Inglaterra, lá no Reino Unido, nos países britânicos. A Inglaterra foi o primeiro país. Quando foi criado para os nobres, né? Os pobres não poderiam jogar o tão belo futebol. Mas nisso foi caindo por terra. Era dado como educação física, só se rolava nas universidades que tinham mais dinheiro, mais pessoas que poderiam exercer o futebol. Os pobres não poderiam nem pensar em jogar futebol, né? Era mais para os ricos. E assim foi se seguindo, mas a gente sabe como é, né? Por mais que você vá proibindo algumas coisas, as pessoas vão fazendo meio que escondido. Isso foi acontecendo. Era dado como moral, né, para os cavalheirescos, que são os cavalheiros que praticavam o esporte. Mas no século XIX se expandiu o esporte e até então foi criado lá na Inglaterra a Copa da Inglaterra, que é o torneio mais antigo, né? Ela foi criada em 1980, sendo dominada pelos 11 primeiros torneios foram dominados pelos times londrinos. Mas o norte da Inglaterra também passou a quebrar essa estigma, né? Aos poucos foi quebrando como é que eu posso dizer, o domínio dos londrinos nos 11 primeiros torneios, e assim começou já a se equilibrar ali. O profissionalismo começou a ser discutido naquela época e mesmo assim alguns batiam, que eram os ricos, não queriam futebol mais ali para eles, mas mesmo assim não teve como. Foi criando popularidade e assim foi crescendo entre os pobres, e o profissionalismo começou a ser mais discutido e mais discutido e mais discutido até a criação da Copa da Inglaterra. Na Copa da Inglaterra não, desculpa. O campeonato inglês em 1888. Assim começou o campeonato inglês na Inglaterra, unindo os povos, mas engenheiros, médicos que faziam medicina, todos os tipos de pessoas que tinham um alto escalão queriam proibir, né? Queriam que continuasse, vamos dizer assim, semi-profissional, para não haver a mistura. Isso era dado como um termo político que eles usavam na época. Era um termo que eles usavam como aristocrático. O que é? Esse termo aristocrático, ele é dado como pessoas que só poderiam participar quem tinha, como é que fala? Heranças de poderes ricos, tipo herança de político, filho de político, ou filho de um médico, ou filho do rei, e assim sucessivamente. Tudo que era monopólio do poder só poderiam ser participadas essas pessoas. Então por isso que era dado como aristocrático. Então quem não fazia parte desse grupo não poderia participar do futebol. E assim se seguiu, mas como a gente sabe, se tornou da forma que se tornou o futebol, popularizando inteirinho a Inglaterra. Oprimidos da Segunda Guerra Mundial. A Copa do Mundo, através do presidente atual, Jules Rimet, ele queria fazer a união dos povos. Ele queria organizar a Copa do Mundo já bem antes, até mesmo um pouco antes da Primeira Guerra Mundial, mas como explodiu a Primeira Guerra Mundial, ele não conseguiu.
e em 1930 ele organizou a primeira Copa do Mundo, que foi no Uruguai. De lá para cá, a gente sabe que a Copa do Mundo é de 4 em 4 anos. Jules Rimet levou a primeira Copa do Mundo na Europa em 1934, com o ditador Mussolini da Itália, um tremendo ditador fascista, né, que promovia o fascismo no país da Itália, e levou a Copa do Mundo para lá para promover o seu fascismo. Em 1934 foi pela primeira vez a Itália foi campeã e ele, ao seu favor, promoveu o fascismo, dizendo que o modo que ele conduzia a Itália levou a Itália ao primeiro título mundial. Em 1938, a Itália se consagra bicampeã com o ditador Mussolini no poder e promovendo até então, né? Eu esqueci que não pode ficar falando muito essa palavra, então vai aparecer a legenda aí, para fazer isso dentro do seu país. E assim ele foi promovendo. Na final da Copa do Mundo de 38 contra a França, ele fez a Itália se vestir de preto, impôs ao seu fascismo com o título da Itália. Ele, mais uma vez, ele promoveu o seu fascismo, dizendo que o modo de governo dele era o que levava a Itália até então à sua glória. Hitler tentou fazer isso em 1938 na Copa do Mundo, mas a Alemanha não se deu bem. Só que em 1936, nas Olimpíadas, caiu por terra, né, com gestos contra ele, e ele não conseguiu, e até então depois se explodiu a Segunda Guerra Mundial. E através dessa política de ditadura, Bayern de Munique e Ajax, o Bayern da Alemanha, o Bayern de Munique, né, e o Ajax da Holanda, eram povos judeus que comandavam os seus clubes. Os presidentes foram perseguidos, e em 1943 o Bayern de Munique fez uma excursão, e lá os seus jogadores fizeram uma homenagem até então o presidente da época do clube, que não aderiu ao fascismo, né, e sempre foi lutando contra o fascismo do Hitler. Então ele foi perseguido, teve que se exiliar na Suíça para não poder ser pego. E, enfim, chegamos às ditaduras sul-americanas. Aqui no sul da América também era muito dada a ditadura, Brasil, Argentina e muitos outros, né? Alguns ainda vivem a ditadura, mas a Copa do Mundo veio para quebrar isso. Praticamente um país ainda não disputou a Copa do Mundo, né, que é a Venezuela. Em 1986, eu também não sabia disso, fiquei sabendo agora pesquisando esse tema, que a Colômbia era para sediar a Copa de 1986, que foi no México, né, mas ela se abdicou, não quis sediar, e ela foi para o México pela segunda vez. O Brasil, quando foi campeão em 1970, na verdade foi tricampeã, ela usou isso como contra a ditadura na época, né, que o Brasil já vivia numa ditadura desde 1964, que foi até 1985, já se prolongava, e o Brasil, sendo tricampeão, né, foi contra, porque havia algumas obras, né, no país que era feito meio, né, até então daquele jeito, mesmo na ditadura, né, e era dado como obras faraônicas. O que é? Possuía muito luxo nas obras, né? Até hoje a gente parar para pensar, são algumas obras que são bem assim ainda, mas naquela época eram muito luxuosas, coisas que tipo a gente meio que desnecessárias haviam nas obras, né? Então o Brasil bateu sempre na tecla, sempre em cima disso. Depois veio a Argentina, que sediou, né, em 1978, também brigou muito com o seu primeiro título, né, que foi em 1978, contra a ditadura também. Mas o que quebrou mesmo foi em 1986, com o título da Argentina, que foi bicampeã, com o Maradona levando a Argentina para
pro bicampeonato, jogando bem e coisa e tal. O Uruguai também vivia uma grande ditadura, foi quebrada quando o próprio ditador da época, né, que tentou fazer um mundialito em o aniversário que o Uruguai tinha conquistado pela segunda vez a Copa do Mundo, que foi em 1950 aqui no Brasil. Só que isso caiu por terra porque os torcedores gritavam assim: "Cê vai acabar, cê vai acabar. Lá, ditadura militar." Nisso, a ditadura do Uruguai foi se acabando, porque, né, os torcedores gritando isso quebrou a ditadura, não totalmente, mas isso deixa para uma outra oportunidade, mas ajudou. O general Jorge Vilela, que era o ditador do Uruguai, com certeza não deve ter gostado nada dessas manifestações, mas aconteceu. A gente sabe que alguns países ainda vivem nisso, né, como a Venezuela, como a Bolívia, como Cuba, tem esse problema ainda. O Brasil saiu, né? E a gente sabe que é muito ruim, a gente espera que isso melhore para frente. Trouxe para vocês algumas histórias do que a ditadura e o futebol se envolveram, e o futebol em pró-sociedade para unir os povos, ele se intrometeu. Como eu falo, a política sempre quer se envolver no meio do esporte. O esporte para a política é um meio de chegar a ganhar popularidade. O futebol, em geral, o esporte vive sem a política, mas a política não vive sem o esporte. Infelizmente, a política sempre vai invadir o esporte para querer se promover, seja ele em qualquer tipo de intenção. E o esporte não precisa da política. É engraçado, mas eu penso dessa forma, não sei como vocês pensam, dependendo de cada um tenha a liberdade de opinar. Então, comentem embaixo o que vocês acham, se a política vive sem o esporte ou é o contrário. Na minha opinião, o esporte vive tranquilamente sem a intenção e sem o enchimento de saco, para dizer assim, dos políticos no esporte. Espero que vocês tenham gostado. Meu último vídeo está aqui, um indicado aqui embaixo para vocês. Se inscrevam no canal, vai aparecer aqui para vocês. O vídeo ficou um pouco longo, né? Não queria que ficasse tão longo assim, mas quando se envolve política com esporte assim, eu quero deixar bem claro, né, para não ficar coisas, como eu posso dizer assim, sem explicação. Então comentem embaixo aí, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal, me ajudem, que isso vai me ajudar bastante. Fique com Deus, até mais, segunda, quarta e sexta às 15 horas. Fui!